As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, capítulo 5, Lã e Água. Alice agarrou Charlie enquanto falava e olhou em volta à procura da dona. Um instante depois, a Rainha Branca apareceu correndo freneticamente pelo bosque. Os dois braços abertos, totalmente esticados, como se estivesse voando. E Alice, muito polidamente, foi ao seu encontro com o Charlie. Foi uma sorte eu estar no caminho, disse enquanto ajudava a pôr Charlie de novo. A Rainha Branca olhou-a com uma expressão de incontrolável pavor e ficou repetindo para si mesma, num sussurro, algo que soava como pão com manteiga, pão com manteiga. E Alice percebeu que, se era para ver alguma conversa, ela mesma tinha que se encarregar disso. Assim, começou bastante tímida. Estou me endereçando à Rainha Branca. Bem, sim, se você chama isso de adereçar. A rainha disse. Não é a minha ideia de coisa em absoluto. Alice, pensando que não convinha discutir logo no início da conversa, sorriu e disse. Se Vossa Majestade tiver a bondade de me dizer qual é a maneira certa de começar, farei isso da melhor maneira. Mas não quero que seja feita de maneira alguma, gemeu a pobre rainha. Faz 2 horas que estou me desadereçando. Teria sido muito melhor, pareceu a Alice, se ela tivesse trazido uma outra pessoa para adereçá-la. Tão terrivelmente desalinhada estava. Todos os adereços estão tortos, pensou Alice. E tudo está pegado com alfinete. Posso endireitar seu chale? Acrescentou em voz alta. Não sei o que há de errado com ele, lamentou a rainha. Está de mau humor, eu acho. Eu preguei com um alfinete aqui e ali, mas nada o contenta. Ele não pode ficar direito se o prende todo de um lado só, disse Alice enquanto endireitava gentilmente para ela. E, nossa, em que estado está seu cabelo? A escova ficou enganchada nele. Suspirou a rainha. Perdi o pente ontem. Alice desprendeu cuidadosamente a escova e fez o que podia para lhe ajeitar o cabelo. Veja, já está com uma aparência muito melhor agora, disse após mudar a maior parte de alfinetes do lugar. Mas realmente devia ter uma criada de quarto. Eu contrataria você com prazer, propôs a rainha. 2 pence por semana e geleia em dias alternados. Alice não pôde deixar de rir enquanto dizia: Não quero que me contrate e não gosto muito de geleia. É uma geleia muito boa, disse a rainha. Bem, de todo modo, não quero nenhuma hoje. Mesmo que quisesse, não poderia ter, disse a rainha. A regra é geleia amanhã e geleia ontem, mas nunca geleia hoje. Mas isso só pode acabar levando, às vezes, a geleia de hoje. Alice objetou. Não, não pode, disse a rainha. É geleia no outro dia, hoje nunca é outro dia, entende? Não entendo, disse Alice. É horrivelmente confuso. É isso que dá a viver às avessas, disse a rainha com doçura. Sempre deixa a gente um pouco tonta no começo. Viver às avessas? Alice respondeu em grande assombro. Nunca ouvi falar de tal coisa. Mas há uma grande vantagem nisso. A nossa memória funciona nos 2 sentidos. Tenho certeza que a minha funciona só em um. Alice observou. Não posso lembrar de coisas antes que ela aconteça. É uma mísera memória essa sua, que só funciona para trás. A rainha observou. De que tipo de coisas você se lembra melhor? Alice se atreveu a perguntar. Das que aconteceram daqui a 2 semanas. A rainha respondeu num tom displicente. Por exemplo, agora. Ela continuou enrolando uma larga atadura no dedo enquanto falava. O mensageiro do rei está na prisão agora, sendo punido, e o julgamento não vai nem começar até quarta-feira que vem. E, é claro, o crime vem por último. E se ele nunca cometer o crime? Disse Alice. Tanto melhor, não é?
A rainha retrucou, prendendo a atadura em volta do dedo com um pedacinho de fita. Alice achou que isso era inegável. Claro que seria muito melhor, disse. Mas não seria muito melhor para ele não ser punido? Nisso você está completamente errada, disse a rainha. Já foi punida alguma vez? Só pelo que eu fiz de errado, respondeu Alice. E isso só lhe fez bem, eu sei, disse a rainha triunfante. Sim, mas eu tinha feito as coisas pelas quais eu fui punida, disse Alice. E isso faz toda a diferença. Mas se não tivesse feito, continuou a rainha, teria sido melhor ainda. Melhor e melhor e melhor. Sua voz foi ficando mais aguda a cada melhor, até que por fim se transformou num guincho. Alice ia dizendo alguma coisa errada quando a rainha começou a guinchar tão alto que ela teve de deixar a frase incompleta. Ai, ai, ai! Gritava ela, sacudindo a mão como se quisesse fazê-la voar fora. Meu dedo está sangrando! Ai, ai, ai! Seus guinchos eram tão exatamente iguais ao apito de uma locomotiva que Alice teve de tapar os ouvidos com as duas mãos. O que aconteceu? Quis saber assim que teve uma chance de se fazer ouvir. Não ainda, a rainha disse, mas vou furar logo logo. Ai, ai, ai! Quando você espera fazer isso? Alice perguntou com muita vontade de rir. Quando prender meu chale de novo. A pobre rainha gemeu. O broche vai se abrir já. Ai, ai. Enquanto dizia isso, o broche se abriu e a rainha o agarrou desvairadamente, tentando fechá-lo de novo. Cuidado! Exclamou Alice. Você está segurando o broche todo torto? E o agarrou, mas era tarde demais. O alfinete escorregara e a rainha furara o dedo. Isso explica o sangramento, vê? Disse a Alice com um sorriso. Agora você entende como as coisas acontecem aqui. Mas por que você não grita agora? Alice perguntou com as mãos em posição para tapar os ouvidos. Ora, já gritei o que tinha de gritar, disse a rainha. Qual seria o proveito de repetir tudo? A essa altura estava clareando. Acho que o corvo deve ter voado para longe, disse Alice. Estou tão contente que tenha ido embora. Pensei que era noite chegando. Gostaria de conseguir ficar contente, disse a rainha. Só que nunca lembro a regra. Você deve ser muito feliz, vivendo nesse bosque e ficando contente quando lhe apraz. Só que isso aqui é tão solitário, disse Alice melancólica, e à ideia de sua solidão, duas grossas lágrimas lhe rolaram pela face. Oh, não fique assim, exclamou a pobre rainha, torcendo as mãos em desespero. Considere a menina grande que você é. Considere a longa distância que percorreu hoje. Considere que horas são. Considere qualquer coisa, mas não chore. Alice não pôde deixar de rir disso, mesmo em meio às suas lágrimas. Você consegue parar de chorar fazendo considerações? Perguntou. É assim que se faz, disse a rainha com muita decisão. Ninguém pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, não é? Para começar, vamos considerar a sua idade. Quantos anos você tem? Exatamente 7 anos e meio. Não precisa dizer exatualmente, a rainha observou. Posso acreditar sem isso. Agora vou lhe dar uma coisa em que acreditar. Tenho precisamente 101 anos, 5 meses e 1 dia. Não posso acreditar nisso, disse Alice. Não? Disse a rainha com muita pena. Tente de novo. Respire fundo e feche os olhos. Alice riu. Não adianta tentar, disse. Não se pode acreditar em coisas impossíveis. Com certeza não tem muita prática, disse a rainha. Quando era da sua idade, sempre praticava meia hora por dia. Ora, algumas vezes cheguei a acreditar em até 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Lá se vai meu chale de novo. O broche se abrira enquanto ela falava e uma súbita lufada de vento carregara o chale da rainha para a outra margem de um pequeno riacho.
A rainha abriu os braços de novo e saiu voando em busca dele. Dessa vez conseguindo agarrá-lo por si mesma. Peguei-o! Gritou num tom triunfante. Agora você vai me ver prendê-lo de novo sozinha. Nesse caso, seu dedo está melhor agora, não é? Disse Alice muito polidamente, enquanto saltava o riachinho atrás da rainha. Oh, muito melhor! Gritou a rainha, a voz se elevando a um guincho à medida que falava. Muito melhor, 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 mé. A última palavra terminou num longo balido, tão parecido com o de ovelha que Alice realmente levou um susto. Olhou para a rainha, que parecia ter se enrolado em lã de repente. Esfregou os olhos e olhou de novo. Não conseguia entender nada do que tinha acontecido. Estaria numa loja? E era mesmo a ovelha que estava sentada do outro lado do balcão? Por mais que esfregasse os olhos, tudo o que conseguia entender era: estava numa lojinha escura, com os cotovelos apoiados no balcão, e diante de si estava uma velha ovelha, sentada numa poltrona, tricotando, e vez por outra parando para fitá-la através de um grande par de óculos. O que deseja comprar? Perguntou a ovelha, erguendo os olhos do seu tricô por um instante. Ainda não sei muito bem. Alice respondeu muito gentilmente. Gostaria de dar uma olhada em toda a minha volta primeiro, se me permite. Pode olhar para a frente e para os lados se quiser, disse a ovelha. Mas não pode olhar para tudo à sua volta, a menos que tenha olhos na nuca. Acontece que isso Alice não tinha. Assim, contentou-se em dar um giro, olhando as prateleiras enquanto as percorria. A loja parecia cheia de toda sorte de coisas curiosas, mas o mais estranho de tudo era que, cada vez que fixava os olhos em alguma parte da prateleira para distinguir o que havia nela, essa prateleira específica estava sempre completamente vazia, embora as outras em torno estivessem completamente abarrotadas. As coisas aqui são tão fugídias, comentou por fim num tom queixoso, depois de ter passado cerca de 1 minuto perseguindo em vão cada coisa grande e lustrosa que às vezes parecia uma boneca e outras vezes parecia uma caixa de costura. E sempre estava na prateleira acima da que estava olhando. E isso é o mais irritante de tudo, mas vou lhe mostrar, acrescentou, assaltada por um súbito pensamento. Vou segui-la até a prateleira mais alta de todas. Vai se ver em apuros e para atravessar o teto, imagino. Mas até esse plano não logrou. A coisa atravessou o teto na maior tranquilidade possível, como se estivesse muito acostumada a isso. Você é uma criança ou um peão? Disse a ovelha enquanto pegava outro par de agulhas. Vai me deixar tonta já já, se continuar girando desse jeito. Agora estava trabalhando com 14 pares de agulha ao mesmo tempo e Alice não conseguia despregar os olhos dela, espantadíssima. Como consegue tricotar com tantas? Pensou atônita a criança consigo mesma. A cada minuto ela se parece mais e mais com um porco-espinho. Sabe remar? A ovelha perguntou, estendendo-lhe um par de agulhas de tricô enquanto falava. Sei um pouco, mas não no seco e não com agulhas. Disse Alice. Alice estava começando a dizer, quando de repente as agulhas viraram remos em suas mãos e ela descobriu que estava num barquinho, deslizando entre ribanceiras, de modo que só lhe restava remar o melhor que podia. Nivelar! Gritou a ovelha, pegando um outro par de agulhas. Como esta observação não parecia requerer nenhuma resposta, Alice nada disse e continuou remando. Havia algo de muito estranho na água, ela pensou, pois volta e meia os remos emperravam e só a custo saíam da água. Nivelar, nivelar! A ovelha gritou de novo, pegando mais 2 agulhas. Já já vai acabar enforcando o remo. Por que faria isso? Pensou Alice. Tão cruel. Não me ouviu dizer nivelar?
gritou a ovelha furiosa, pegando um punhado de agulhas. Ouvi, de fato, admitiu Alice. Disse isso várias vezes, e muito alto. Por favor, como se enforcam remos? Concorda, é claro, disse a ovelha, espetando algumas das agulhas na lã, pois já não cabiam nas mãos. Nivelar, estou dizendo. Por que fica dizendo nivelar o tempo todo? Alice finalmente perguntou, um tanto irritada. Não estou desnivelada. Está sim, disse a ovelha. Você é uma patinha pateta. Como isso deixou Alice um pouco ofendida, não houve mais conversa por 1 minuto ou 2, enquanto elas deslizavam suavemente, às vezes entre ilhas de algas e às vezes sob árvores, mas sempre com as mesmas ribanceiras sobre suas cabeças. Ah, por favor, há uns juncos perfumados! Alice exclamou subitamente, elevada. Ah, mesmo, e são lindos! Não precisa dizer por favor por causa disso. A ovelha respondeu sem tirar os olhos do tricô. Não fui eu que pus ali. Não sou eu quem vou tirá-los. Não, mas o que eu quis dizer foi, por favor, podemos esperar e colher alguns? Alice suplicou. Se não se importa de parar o barco por 1 minuto. Como eu posso pará-lo? Perguntou a ovelha. Se você parar de remar, ele para por si mesmo. Assim deixou-se o barco seguir pelo ribeirão ao seu bel prazer, até que deslizou suavemente para o meio dos juncos oscilantes. Então as manguinhas foram cuidadosamente arregaçadas e os bracinhos mergulhados até os cotovelos para pegar os juncos bem mais abaixo antes de quebrá-los. E por algum tempo a ovelha e seu tricô sumiram da cabeça de Alice, enquanto ela se debruçava sobre a borda do barco. Só as pontas dos cabelos emaranhados mergulhavam na água. E, com os olhos faiscantes e sôfregos, apanhava feixe após feixes dos encantadores juncos perfumados. Espero que o barco não vire, disse para si mesma. Oh, que lindo é aquele, só que não consegui alcançá-lo. E certamente parecia um pouco enervante que, embora conseguisse colher quantidades de lindos juncos à medida que o bote deslizava, houvesse sempre um mais lindo que não podia alcançar. Os mais bonitos estão sempre mais longe, disse por fim, com um suspiro ante a teimosia dos juncos em crescerem tão afastados. Enquanto, faces afogueadas e cabelo e mãos pingando, tentava voltar a seu lugar e começava a arrumar seus recém-descobertos tesouros. Que lhe importara naquele momento que os juncos tivessem começado a murchar e a perder seu perfume e beleza, desde o momento em que colhera. Até juncos perfumados reais, como você sabe, duram só pouco tempo. E esses, sendo juncos de sonho, derretiam quase como neve enquanto repousavam em feixes aos pés dela. Mas Alice mal percebeu isso, tantas outras coisas curiosas tinha a pensar. Não tinha ido muito longe quando a par de um dos remos emperrou firme na água e se recusou a sair. E a consequência foi que o punho dele acertou-a sob o queixo e, apesar de uma série de ai, ai, ai da pobre Alice, derrubou-a do assento e afundou um monte de juncos. Mas ela não se machucou nadinha e logo estava de pé de novo. Enquanto isso, a ovelha continuava com seu tricô, como se nada tivesse acontecido. Que belo remo você enforcou! Ela observou quando Alice voltava a seu lugar, bastante aliviada por ainda estar no barco. Enforquei? Nesse caso foi sem querer, disse Alice espiando a água escura sobre a borda do barco cautelosamente. Espero que não tenha sofrido muito. Não gosto de enforcar nada. Mas a ovelha sorriu com desdém e continuou tricotando. Há muitos remos enforcados aqui? Perguntou Alice. Remos enforcados e todo tipo de coisas, disse a ovelha. Coisas para todo gosto. É só decidir. Diga-me, o que você quer comprar? Comprar? Alice repetiu num tom de espanto e aterrorizada.
pois os remos, o barco, o rio haviam todos desaparecidos num instante e ela estava de novo na lojinha escura. Gostaria de comprar um ovo, por gentileza, disse timidamente. Como os vende? 5 pence por um, 2 pences por 2. A ovelha respondeu. Então 2 custam menos que um? Perguntou Alice surpresa, pegando a bolsa. Só que, se comprar 2, tem que comê-los, disse a ovelha. Nesse caso, quero um, por favor, disse Alice, pondo o dinheiro no balcão, pois pensou consigo mesma. Os 2 não devem ser grande coisa. A ovelha pegou o dinheiro e o guardou numa caixa. Depois disse, eu nunca ponho as coisas nas mãos das pessoas. Não é conveniente. Você mesma terá que pegá-lo. E assim dizendo, foi para o outro canto da loja e pôs um ovo em pé numa prateleira. Pergunto-me por que seria inconveniente, pensou Alice enquanto tentava se deslocar por entre as mesas e cadeiras, pois o fundo da loja era muito escuro. Quanto mais ando em direção ao ovo, mais longe ele parece ficar. Deixe-me ver. Isto é uma cadeira? Ui, ela tem galhos, tem sim. Como é estranho ter árvores crescendo aqui. E de fato aqui está um pequeno riacho. Bem, esta é a loja mais estranha e esquisita que já vi. Assim foi ela, espantando-se mais e mais a cada passo, pois todas as coisas viravam árvore tão logo as alcançava. E ela estava certa de que o ovo faria o mesmo.